Olá pessoal, esse é o vídeo número 5, onde eu vou fazer uma síntese do que foi dito até agora, de forma prática, para aqueles que estão acompanhando poder iniciar a escrita do trabalho monográfico. Quando você se propõe a fazer uma monografia, você tem que ter em mente os capítulos. Normalmente os capítulos são divididos em níveis de conhecimento. Normalmente um primeiro capítulo ele vai abordar os conceitos básicos daquele tema. Você vai expor ali, vai apresentar os argumentos que fundamentam o seu tema, destrinchar com maior propriedade a problemática, a situação do seu tema para o leitor entrar no contexto do trabalho. Então, o capítulo 1 normalmente é um capítulo básico e ele prepara todo o trabalho, fundamentos, conceitos que vão ser utilizados depois nas argumentações. O capítulo 2, ele, portanto, se fundamenta no capítulo 1 para evoluir a argumentação. Então, o capítulo 2 ele é como se fosse já um grande desenvolvimento dos argumentos, e o capítulo 3, a apresentação dos dados, né? O capítulo 2 e o capítulo 3 você já começa a apresentar os dados da sua pesquisa. Você pode utilizar o capítulo 2 para dados de referência bibliográfica e começar a alinhavar com os dados da sua pesquisa, tá? Para poder construir, então, a apresentação dos dados, a organização dos dados, estatística, se for o caso, para preparar para a interpretação e análise daqueles dados. Então, isso corre no capítulo 2 e 3, de forma a culminar no capítulo 4 na conclusão. Então, a conclusão é uma retomada da problemática e um preparo, então, para a reunião desses argumentos. As citações, então, elas devem aparecer em grande volume no capítulo 2 e 3, né? Onde a sua argumentação, o reforço realizado por outros pesquisadores, né? Os seus autores, que você selecionou. E o capítulo 4, então, é essa conclusão e a apresentação das suas pesquisas e, por fim, a conclusão. Depois nós podemos ter os anexos, né, que também complementam todo o trabalho. Agora é importante também as características da conclusão. Uma boa conclusão, ela é fundamentada, né, ela não surge do nada, ela é uma resposta à problemática. A conclusão, ela não é outra pergunta, né? A pessoa às vezes quer concluir levantando outras questões, não é o caso, né? A conclusão tem que ser uma resposta, e a conclusão, ela procura mostrar para o leitor toda a linha de argumentação que foi desenvolvida. Então, no capítulo 1 você mostrou os conceitos, colocou dados, tabelas, gráficos. No capítulo 2 você se aprofundou nas citações, nos argumentos da sua pesquisa. No capítulo 3 apresentou dados, né, de entrevistas, estatísticas. E no capítulo 4 você reuniu tudo isso, sintetizando então em uma conclusão que responde à sua problemática.
Em linhas gerais, é esse, então, a organização, o planejamento do projeto de uma monografia, de forma a você ter uma coesão entre o seu discurso, né? Os capítulos não ficarem soltos, né? Então, um capítulo apresenta, o outro fala de outra coisa, né? E por fim, você conclui uma terceira coisa. Tem que se observar que tem que existir uma coerência entre os capítulos, um nível de profundidade e de organização, para você ter um trabalho em que o leitor facilite a compreensão, facilite o raciocínio e o leitor, então, tem um grande aproveitamento do seu trabalho. Ok? Então essa era a dica de hoje. Não é necessário fazer essa mesma sequência, né? Muita gente me pergunta isso. Eu preciso escrever o capítulo 1, para depois o 2, para depois o 3, para depois o 4. Não necessariamente. Então você pode começar a colocar um 1, você pode ao mesmo tempo começar a argumentar no 2, no 3, e a conclusão, obviamente, vai se proceder depois que esses 3 capítulos estiverem praticamente finalizados. Dessa forma, você pode organizar todo o seu trabalho e ele ir reescrevendo, aprimorando, do jeito que eu falei lá no vídeo 2, né? A redação do trabalho científico. Um abraço, até a próxima. Bons estudos.